Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Depois do encontro, Davi Alcolumbre disse que os governadores precisam pedir o apoio de suas bancadas para a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. O aceno do governo federal em propor um novo pacto federativo, aumentando repasses de recursos ausentes da federação, também foi tratado. É preciso que os governadores digam que apoiam a reforma da Previdência, que querem a inclusão dos estados e dos municípios, mas é preciso que eles reúnam as suas bancadas, agora nesse primeiro momento na Câmara dos Deputados, num segundo momento no Senado Federal, para pedir para suas bancadas apoiarem a reforma. A construção que está sendo feita é de um novo modelo de gestão, um modelo que respeite as contas públicas, que dê tranquilidade e segurança, que faça essa engrenagem da economia girar. Estamos aí lutando juntos para recolocar estados e municípios dentro, porque é importante para eles, para as finanças deles também. Senão lá na frente eles estão fragilizados financeiramente e em vez de usarem esses recursos do pré-sal e esse novo pacto federativo para crescerem, para fazer educação, saneamento, vão usar para pagar contas e justamente nós estamos corrigindo para a União. Nós não vamos construir um sistema previdenciário com 27 sistemas distintos, com 2.000 regimes próprios de previdência dos municípios brasileiros. Então é preciso ter uma reflexão, uma ponderação, para que agora que se aproxima o voto suplementar do relator Samuel Moreira, a gente poder construir a reforma ideal, adequada para o desafio que o Brasil enfrenta. E, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a leitura do novo parecer do relator da reforma da Previdência, que seria hoje, ficou para a próxima terça-feira. Segundo ele, a votação do parecer na comissão especial também deve acontecer na próxima semana. A falta de acordo sobre a inclusão de estados e municípios na reforma é o motivo do adiamento. Os procuradores que integram a lista tríplice de indicados para o comando da Procuradoria-Geral da República estiveram hoje no Senado. Em entrevista, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Nóbrega, defendeu que a lista seja respeitada quando o presidente Jair Bolsonaro indicar um nome para a gestão da PGR. A nossa expectativa é que a lista seja respeitada, nós temos todos os anúncios nesse sentido e, portanto, a gente trabalha com uma carreira completamente mobilizada. 95% dos colegas do Ministério Público Federal estão envolvidos e mobilizados em torno desses três nomes que não temos dúvida nenhuma, têm totais condições de continuar exercendo com independência, isenção, harmonia e serenidade esse papel fundamental de Procurador-Geral da República. Este Senado tem um compromisso institucional, político, com a lista tríplice, que é um compromisso que tem sido afirmado ao longo dos últimos 16 anos, por diferentes governos. Não quero acreditar que, neste momento, essa tradição virá a ser rompida. A medida provisória que proíbe o desconto da contribuição sindical em folha perde a validade amanhã, sem ter sido analisada pelos parlamentares. O governo planeja enviar um projeto de lei para retomar o assunto. A medida provisória, publicada no mês de março, acaba com a possibilidade de empregados seletistas e de servidores públicos federais autorizarem o pagamento de contribuições a sindicatos por meio de desconto em folha e permite o recolhimento apenas por meio de boleto. Uma comissão de deputados e senadores chegou a ser instalada para analisar a medida, mas um acordo de líderes acabou esvaziando o colegiado. Foi com muita articulação política que nós fizemos ela caducar. Quero, inclusive, cumprimentar e agradecer ao presidente da Casa. O presidente Davi recebeu todas as centrais sindicais e confederações e disse, olha, não depende de mim, mas também não vou fazer força para aprovar. E essa era a vontade dos trabalhadores, das entidades, dos sindicatos. Essa MP, que é de número 873, era uma absoluta intromissão indevida do governo federal nas relações entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores, entre trabalhadores e patrões.
Eu sempre defendi liberdade sindical. Alguns senadores defendem a medida provisória e dizem que o assunto deve ser retomado no Congresso. É uma pena, mas naturalmente projetos de lei estão tramitando e vão tramitar. Eu mesmo estou pensando em fazer um projeto de lei para recuperar este conteúdo da medida provisória. Nós continuaremos trabalhando em prol da flexibilização das relações trabalhistas, da modernização de todas essas relações, da liberdade no mercado, enfim, agora terá que ser por meio de projeto de lei. O que a gente pode fazer aqui é tentar acelerar. Porém, a gente depende do Congresso. De acordo com o relatório do ministro da Economia, que orientou o texto da medida provisória, existem atualmente cerca de 300 entidades, entre sindicatos e associações, que representam aproximadamente 1.200.000 servidores. 40% são filiados a alguma delas e repassam todo ano cerca de 579 milhões de reais. O repasse é por desconto em folha de pagamento, custeado pelo poder público. Se nós considerarmos que o sindicato é de organização voluntária pelos trabalhadores e expressa, quer dizer, tem que autorizar o recolhimento da contribuição, da mensalidade do sindicato, então não é justo que não se faça de outra maneira que não seja por boleto. Por quê? O boleto traz a autorização expressa. A redução da maioridade penal para 16 anos em casos específicos foi debatida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a Constituição brasileira, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consideram inimputáveis todos os menores de 18 anos. Isso significa que, se eles cometem algum crime ou contravenção, não podem ser punidos da mesma forma que um adulto. A redução na idade de responsabilidade penal é uma polêmica que se arrasta há décadas e divide opiniões em vários setores da sociedade. Essa advogada perdeu o filho de 19 anos. Ele foi morto, vítima do latrocínio praticado por um menor de 17 anos, 11 meses e 27 dias. Por 3 dias, ele não sabia o que ele fazia. 3 dias depois, ele sabia o que ele fazia. A gente vai acreditar que a criminalidade vai cessar a partir do momento que, com 16 anos, eu coloque atrás das grades, eu vou reforçar, vou fortalecer as organizações criminosas, porque elas adoram quando chega mais 10, 20, e se chega pobre, melhor ainda. Eu acho que a redução, ela é viável, ela é necessária, ela precisa vir para se adequar à realidade criminal de hoje, só que ela deve vir dentro de um pacote de medidas sociais, que invista na família, que invista nas políticas públicas primárias, na saúde, na educação. Eu entendo que nós precisamos ter uma legislação para dar um tratamento especial a essa faixa de transição, uma vez que eu entendo que é mais ou menos consensual no mundo inteiro, que infância fica fora, adulto fica dentro e os adolescentes precisam estar no meio caminho aí, que aí vai depender da legislação de cada país para adequar ao momento que essa pessoa está vivendo. Em 2015, a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto, que está agora em debate no Senado, prevê que essa redução aconteça em casos específicos, como crime hediondo, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. Além da polêmica sobre reduzir ou não a idade penal, a mudança na Constituição divide juristas. Alguns defendem que ela viola direitos e garantias individuais, cláusula pétrea da Constituição. Está no núcleo da Constituição, como estão as garantias do Estado de Direito, a questão dos valores humanos. Está certo, está errado, mas o legislador consagrou isso. Colocou lá aos 18 anos. Então, portanto, acredito que, ideologicamente, concordemos ou não com isto, esta é cláusula pétrea. Não me parece haver violação à cláusula pétrea, esculpida no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60.
E eu digo isso com todo respeito, respeitando as opiniões divergentes, que também se fundamentam em argumentos sólidos, mas o fato é que a redução de 18 para 16 parece não retirar, não subverter o núcleo essencial protetivo do princípio da dignidade da pessoa humana que nós enxergamos lá no artigo 228, redação originária da Constituição. Seguem para a Comissão de Constituição e Justiça 2 projetos de lei aprovados hoje na Comissão de Direitos Humanos. Um que beneficia pessoas autistas e outro com medidas de proteção à criança e ao adolescente vítimas de violência doméstica e familiar. Pelo texto aprovado, a autoridade judiciária poderá afastar o agressor da casa onde vivem os menores e deverá comunicar ao Ministério Público para que sejam tomadas providências. Além disso, os conselhos tutelares deverão funcionar com plantões. A ideia do projeto surgiu na CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes. De fato, o abuso e a violência contra menores de idade está em franco crescimento e, infelizmente, não é raro. Na realidade, mais de 80% dos casos, o agressor se encontra em casa. Os senadores também aprovaram um projeto para instituir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, gratuita e com validade de 5 anos. Além disso, os cinemas ficam obrigados a reservar uma sessão mensal para pessoas com autismo. A carteira não é apenas importante, é verdadeiramente essencial, principalmente em estabelecimentos comerciais ou públicos, em particular os de saúde. O projeto, portanto, mostra-se meritório ao dar o necessário reconhecimento à pessoa com esse transtorno, assegurando-lhe um importante direito que lhe promoverá maior inclusão social, que é o que, afinal, todo ser humano deseja, ser acolhido e respeitado em sua essência. Capazes de transportar cargas e passageiros com muito mais segurança e economia, os trens brasileiros praticamente pararam no tempo. Hoje, a malha ferroviária em atividade permanece nos mesmos níveis do início da década de 90. A Comissão de Infraestrutura colocou em debate uma proposta capaz de atrair novos investidores para o setor. Aumento dos preços dos combustíveis, ameaça de desabastecimento, queda do produto interno bruto. A greve dos caminhoneiros em maio de 2018 deixou evidente que o país depende e muito do transporte rodoviário. O trem é mais barato e mais seguro que o caminhão. Segundo dados do governo federal, as ferrovias brasileiras transportam apenas 15% das cargas em termos de tonelagem por quilômetro útil. Temos apenas pouco mais de 10 mil quilômetros de ferrovias em atividade. Um projeto de lei do Senado Federal pretende atrair investimentos privados para a construção da infraestrutura necessária. A proposta do senador José Serra foi debatida em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Técnicos e especialistas de alto nível analisaram experiências de outros países com foco na melhoria da qualidade de vida das populações beneficiadas. Dentro do desenvolvimento do sistema de transporte sobre trilho, aquelas estações que têm uma movimentação maior de passageiros, ela também pode ser muito bem um sistema de inclusão social, porque ao lado dessas estações pode o privado, dentro daquilo que ele vai desenvolver lá no programa, e a regra do jogo, quem estabelece somos nós, poder concedente, que ele tenha que construir também centros de lazer, centros para criança, unidades poliesportivas, onde traga o trem como um fator de inclusão social. A Constituição não diz se a atividade ferroviária ela é serviço público. O que a Constituição diz é que ela é um serviço e ela pode ser explorada mediante concessão, permissão ou autorização. Cabe ao legislador, no nosso caso aqui é o Congresso Nacional, definir se um determinado serviço vai ser explorado no regime privado, que é o regime de autorização. Nesse caso, ele não vai ser um serviço público, ele vai ser explorado no regime privado, ou se ele vai ser explorado no regime público, e aí o regime público nós temos uma bipartição, permissão
ou concessão. É o Congresso Nacional que vai decidir isso. Presidente eventual da comissão, o senador Jean Paul Prats lamentou a ausência das empresas privadas do setor. As entidades, os entes que serão regulados e atingidos diretamente por esses poucos artigos dessa nova lei que tratam desse segmento, mas infelizmente, talvez por impossibilidade, eu não sei, não houve justificativa, mas não vieram, mas eu registro que foram convidados, portanto tiveram essa oportunidade de apresentar esses comentários e eu aguardo, claro, abertamente aqui, o gabinete está à disposição para recebê-los em separado, se assim preferirem. Como garantir maior presença feminina no Legislativo brasileiro foi o tema de um debate nesta manhã no primeiro Simpósio Internacional sobre a Importância da Mulher na Construção de um Parlamento Democrático. O evento foi promovido pelo senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, e pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Como elevar o percentual de participação feminina nas diferentes esferas do poder no país? Esse questionamento norteou as discussões no simpósio internacional realizado no Senado. O evento serviu também para debater projeto que busca garantir um percentual mínimo de vagas para as mulheres nas duas casas do Congresso Nacional. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, reforçou a importância das leis para assegurar direitos, mas lembrou que muitas vezes as regras não são cumpridas e a prática termina exigindo novas normas. Temos uma legislação desde 1996 que estabelece a ação afirmativa para que as mulheres tenham uma participação mais efetiva nos cargos estatais políticos de eleição. E por isso mesmo é preciso que a gente pergunte por que ainda não chegamos a ter o cumprimento integral. Na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eu passei a conviver com uma jurisprudência que firmamos no sentido de devolver aos partidos políticos que não cumpriam os 30% de apresentação de candidatos, e o argumento sempre, e a justificativa dos partidos é que as mulheres não disputavam, as mulheres não se apresentavam, e por isso mesmo não se cumpria a legislação. Não cumpriam a legislação porque aquelas que se candidatam não tinham nem as mesmas possibilidades, nem o mesmo financiamento. Precisou de vir uma lei para também garantir esta possibilidade de um tratamento igual. E o preconceito é muito grande sobre as mulheres. Não adianta falar que é. Na política, principalmente, vou falar da política. A hora que você que tinha de ter 30% das candidatas para as mulheres, não achava realmente, porque a disputa é desigual. Pela proposta do senador, nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores, pelo menos 30% das vagas serão ocupadas por pessoas de sexos distintos. E na renovação de 2/3 do Senado, deve ser garantida a eleição de um representante de cada sexo, ou seja, as mulheres poderão chegar a ocupar 27 assentos na casa. A relatora, senadora Rose de Freitas, disse que a proposta poderá ser votada nas próximas semanas na Comissão de Constituição e Justiça. Já relatei seu projeto, já entreguei, vai ser votado na semana que vem ou outra. Eu quero a paridade. Já que eu tenho 100 anos, e são 100 anos de luta, eu só quero a paridade. Enquanto o Congresso discute as reformas da Previdência e tributária, o senador Ângelo Coronel quer debater também a reforma política. Ele apresentou uma proposta que altera as regras para a eleição municipal e outra que muda a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. Desde a eleição do ano passado, as coligações nas eleições para deputados e vereadores são proibidas. Mas o senador Ângelo Coronel acredita que é muito difícil fazer uma eleição municipal sem coligações. Ele apresentou proposta para permitir as coligações na escolha de vereadores. A PEC precisa ser aprovada até outubro no Senado e na Câmara para valer nas eleições do ano que vem. Você não pode querer comparar uma eleição de vereador no interior do Brasil com eleições para deputado estadual, eleições para deputado federal. Imagine que você chegue no interior pequeno, onde você tem que lançar uma chapa com 10 candidatos a vereador ou a vereadora,
que você chega naquele momento, falta até candidatos. Ângelo Coronel também é a favor da volta do financiamento de empresas às campanhas eleitorais. Você não faz eleição sem custo. Você tem o dinheiro da parte de marketing, você tem dinheiro da parte da manutenção, de combustível, de transporte. Então não faz. Alguém tem que financiar. Se você for uma pessoa que não tiver recurso, você vai ficar fora da vida pública. Você não pode pegar de empresário que você está dizendo que está se vendendo para o futuro. Se você também não pegar a cota do fundo partidário, você, se não usar, o povo vai lhe criticar. Nós temos que mudar a mentalidade do povo brasileiro. E falando de reforma política de uma maneira mais ampla, que envolve não apenas a questão eleitoral, Ângelo Coronel apresentou proposta para mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o presidente da República que escolhe e o indicado passa por uma sabatina aqui no Senado. A proposta do senador é que 5 sejam escolhidos pelo presidente, 3 pela Câmara e 3 pelo Senado. Em vez de mandato vitalício, eles teriam 8 anos que poderiam ser renovados uma vez, ou seja, total de 16 anos. Há ainda uma exigência que o indicado tenha entre 56 e 70 anos de idade. O senhor teme que essa proposta seja vista como uma retaliação ao STF, assim como viram a CPI das cortes de tribunais superiores ou os pedidos de impeachment de ministros do STF que estão tramitando aqui no Senado? Não, muito pelo contrário, eu acho que com isso aí vai evitar pedido de impeachment, vai evitar muita coisa, porque eu acredito que a partir do momento que o Supremo está com a nova roupagem, com pessoas que queiram realmente atender e seguir os ditames da lei, eles vão se esforçar, que eu acho que não vai ter nenhum questionamento por parte do Congresso Nacional, nem tampouco pelas ruas. Nas últimas décadas, com os avanços na medicina, a expectativa de vida aumentou em todos os continentes. Novos medicamentos, diagnósticos mais precisos, enfim, um progresso considerável. Na série sobre o trabalho do futuro, vamos conferir uma cirurgia de precisão executada numa perfeita parceria entre o homem e o robô. O cérebro humano é o órgão mais perfeito na natureza. Não por acaso, ele sempre foi considerado um modelo e também o adversário a ser batido pela inteligência artificial. Mas no futuro do trabalho é importante que homem e máquina trabalhem juntos, como nesse exemplo que nós vamos ver a seguir. Se o tema é o progresso na medicina, hoje a cirurgia robótica permite intervenções com maior precisão e segurança para os pacientes. Sempre foi uma dificuldade para o cirurgião operar a próstata pela localização. A gente tem pouco espaço para trabalhar manualmente ali. Se a pessoa ainda é obesa, a pelve é estreita, a dificuldade é maior. Além disso, a próstata é cercada de estruturas muito delicadas, ela está sobre o reto, o nervo responsável pela ereção passa junto a ela, então tudo isso dificulta a manipulação do tecido. Com a cirurgia robótica, você consegue trabalhar nesse espaço de forma muito mais fácil. O Dr. Rogério compara a capacitação nesse novo recurso ao treinamento dos pilotos de aviação. Para operar o robô, é necessário que o cirurgião seja certificado, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos. O médico, porém, faz questão de destacar que se a máquina representa um avanço, o compromisso e a responsabilidade profissional são características exclusivas dos humanos. A técnica não se sobrepõe ao técnico. Não deixe que as imposições de mercado, porque o robô é um atrativo mercadológico muito grande, que isso se sobreponha à análise de quem é o seu cirurgião, como é a formação dele, de onde ele veio, né? Qual é o histórico, porque isso pesa muito mais do que a técnica, na verdade. Daqui a pouco a mecanização vai ser do nosso próprio corpo, quem sabe? A gente vai ter braço robótico, uma perna robótica, uma coluna robótica, então assim, vai mudar muito. A mudança já foi muito grande, né, nesse século passado para agora. Você imagina a velocidade que não vai ser agora nessa quarta revolução. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.